Olá pessoal, mais um vídeo do nosso canal Edson Soares por aí, tudo bem com você? E esse vídeo é um vídeo totalmente diferente. Hoje eu me encontro aqui no centro de Rio Bonito, no interior do Rio de Janeiro, na empresa Acrisol Energia Solar, como você pode ver aqui atrás da gente, e aqui ao meu lado meu amigo Ian Pedro Viana. Ele é sócio nessa empresa e vai contar um pouquinho pra gente sobre o ramo de energia solar, que é uma coisa nova praticamente que chegou no Brasil, e ele vai contar pra gente um pouco dessa história. Antes, porém, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar nossos vídeos e participar, porque aqui o espaço é nosso e eu conto com a sua participação sempre. Tudo bem, Ian? Tudo bom, Edson? Que bom que você esteve aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre energia solar, explicar como que funciona, Legal. O que mudou, o que não mudou, como que cresceu, como que a gente vê hoje o mercado, como que está tudo funcionando direitinho. Maravilha, seja bem-vindo, tá, meu amigo? Obrigado. Bom, em 2017, Ian, o seu sócio, né, o Marcos Paulo Ramos, também meu amigo, ele me concedeu uma entrevista para o blog Jornal Cultura Viva e ele justamente veio apresentar à cidade, né, de Rio Bonito a questão teórica praticamente da energia solar, né? Que é uma coisa nova, porque a gente fica imaginando assim, como é que pode extrair do sol tanta energia para poder sustentar uma casa, uma empresa e ainda ter um custo baixo? Como que isso se dá? Então eu creio que de lá para cá muita coisa mudou, mas o que mudou facilitou ainda mais para o consumidor? Sim. De lá para cá a gente teve várias mudanças. Quando a gente começou na energia solar, por exemplo, a gente tinha todo o regramento, toda a parte burocrática, a gente era tudo vinculado à ANEEL. Hoje em dia a gente tem uma legislação, então é algo mais forte. Os clientes hoje têm uma segurança muito grande com relação à economia, com relação ao investimento, além de, claro, ter aumentado a quantidade de distribuidores. Então os equipamentos eles foram evoluindo, a distribuição melhorou, ou seja, hoje a gente pode ter uma política de preços bem melhor do que a gente tinha no início. Tudo isso foi mudando. Então a gente tem hoje o mercado confiante, um mercado seguro de fazer esse investimento, tanto que a energia solar deixou de ser somente um investimento na sua própria economia, como você citou, empresas, indústrias, residências, gerando a sua própria energia, e passou a ser também um investimento. Então hoje a gente tem usinas, a gente tem o mercado livre de energia e que a gente hoje consegue abranger todos esses modelos de negócio e trazer, por exemplo, para um cliente a melhor opção para ele. Então, além do mercado ter passado por grandes mudanças, tanto a nível de tecnologia como a nível de distribuição, essa segurança que o mercado de energia solar passa, essa credibilidade que a gente foi ganhando ao longo do tempo, é muito importante para hoje a gente poder chegar para o cliente e perguntar para ele: olha, o que você pretende com esse projeto? O que você pretende com energia solar? Você precisa gerar a sua própria energia? Você precisa gerar energia para abastecer vários locais? Você precisa abastecer um local com muita energia ou às vezes com investimento mais baixo? Às vezes uma residência que não tem tanto consumo. Antigamente a gente tinha uma política de preços que afastava um pouco esse cliente com um consumo pequeno. Hoje não, hoje a gente tem, como eu falei, né, com uma distribuição tão grande, com valores muito mais atrativos, hoje a gente consegue pegar desde o cliente que tem um consumo pequeno ou que às vezes tem uma residência que não é tão grande, como clientes que estão procurando grandes investimentos, como clientes de grandes indústrias, de grandes parques industriais, ou de fábricas ou de supermercados que têm um alto consumo. A gente consegue atender todo e qualquer tipo de cliente. Mas isso também, Ian, agora, porque a coisa no início ainda era assim, nova, e tudo que é novo traz uma certa desconfiança. Perfeito. Né? Então, se vocês conseguiram galgar um tempo e aí conquistar esse pessoal, tanto da pequena casa, da pequena residência, como de uma pequena empresa e hoje uma indústria, né? É porque realmente o trabalho gerou credibilidade. Sem dúvida. Hoje a gente até conversa bastante aqui na empresa, como a gente está em Rio Bonito, que é uma cidade pequena, mas a gente não pode limitar o nosso mercado a Rio Bonito, sim, né? Mas eventualmente numa cidade pequena você conta muito com a indicação, com aquela pessoa que tem a satisfação, que ficou com a credibilidade daquele bom serviço prestado, e isso gera para a gente em média 60%, 70%, às vezes 80% de retorno. Todo cliente nosso traz pelo menos 1, 2, 3 clientes que também vão fazer parte desse time Acrisol. Maravilha. No fim das contas, a gente se torna um parceiro do cliente, porque além de uma análise técnica que precisa ser confiável, você está confiando o telhado, a estrutura elétrica da sua casa.
você está confiando o telhado, estrutura da sua empresa, dos funcionários que trabalham ali. Isso é muito sério, viu? Então, isso é muito sério. Exatamente. Então, assim, o projeto pode ele haver não um desabamento, vai criar um curto-circuito, não sei. Entendeu? Perfeito, exatamente. Um Isso acidente. assim. Todos esses pontos a gente precisa analisar com muita cautela de cliente para cliente, do porte daquele sistema, da área que vai ser utilizada. A região, da região, a rede elétrica existente. Exatamente, da rede elétrica, da estrutura. Então, para isso é feita uma pesquisa local? Como é que é feito Então, isso? como que a gente monta como que é toda a dinâmica, né? Primeiro a gente faz o primeiro atendimento, identificando qual é a necessidade daquele cliente. Às vezes o cliente está procurando uma coisa, mas esse não é o melhor modelo de negócio para ele. Então, primeiro vocês a gente orientam melhor. Exatamente, né? A gente coloca esse cliente no lugar onde ele vai se sentir confortável, onde ele vai entender qual é a melhor economia, qual é o melhor investimento para ele. A partir do momento que a gente passa para um orçamento, a gente já faz também a primeira análise técnica, que é a visita ao local, onde a gente se utiliza dos melhores meios de tecnologia para fazer isso. A gente utiliza muito drone e várias ferramentas também para analisar quesitos como orientação, espaço físico, estrutura, inclinação, sombreamento, elétrica, vários pormenores que vão ser importantes para garantir que esse sistema seja estável, seja eficiente ao longo de todo o período de funcionamento. A gente faz o desenho desse projeto antes mesmo de colocar em prática qualquer ato, comprar equipamento ou coisa do tipo. A gente faz esse desenho para o cliente já ver como que vai ser, já analisar como que vai ficar instalado, onde que vai ficar, qual é o gráfico de geração desse sistema na minha casa. Cada imóvel tem uma condição diferente e isso faz diferença na geração de energia. Às vezes também a casa num lugar mais baixo, às vezes num lugar mais alto, acho que isso tudo influencia, né? Tudo influencia. Outra coisa também, ó, que eu acho muito legal a gente explicar para quem está assistindo a gente, essa questão visual da placa solar. Porque acontece, a gente olha assim, passa às residências, como uma foto que eu estou vendo aqui na minha frente. Sim. É um telhado com diversas placas. A gente acha que é só chegar ali e colocar uma placa. Mas para colocar aquelas placas ali, existe todo um aparato de ferramentas. Como que é feito isso para a gente? Dá para você mais ou menos pincelar para a gente? Dá sim. Bom, num sistema de energia solar, basicamente a gente tem dois equipamentos principais, que são os painéis que ficam bem visíveis, né, normalmente no telhado, ou pode ser no solo, como for. E a gente tem também um inversor. Esse sim, tem que ficar num local abrigado, de fácil acesso, não pode ficar na chuva e nem pegando o sol diretamente nele. E a gente faz essa análise para saber a quantidade de painéis, para saber a potência deles, para ver se o espaço físico é condizente com o tamanho daquele painel ou não. Hoje, como os equipamentos evoluíram muito, as potências dos painéis hoje são maiores do que eram na época. E toda essa análise é feita de forma prévia pela Crisol, para que o cliente já tenha, antes mesmo de startar qualquer nível de investimento financeiro, ele já tenha noção de como vai funcionar, de como vai ficar instalado. Você tem, por exemplo, os perfis que vão ficar antes dos painéis no telhado. Você tem a questão da furação. Toda uma segurança, né? Toda uma segurança. O cabeamento ele precisa ser todo isolado. Isso também é muito importante. A passagem desse cabo, nós nos utilizamos de eletrodutos com malha metálica para que você não tenha corrosão disso ao longo do tempo. Então, isso tudo é importante. Quer dizer, é um trabalho feito para durar mesmo, Exatamente. A gente está falando de um sistema com 25 anos de garantia de eficiência. 25 então, anos. a gente está falando de algo que é feito para durar. Muito bom. Aí a gente ouvindo falar sobre você, detalhando isso pra gente, a gente fica pensando o seguinte: o profissional para fazer um trabalho desse tem que ser formado em mecatrônica, é isso? Então, vamos lá. A gente tem na nossa empresa, nós somos todos setorizados, Sim. né? Então a gente tem a área comercial especializada, a gente tem a área administrativa especializada e a área técnica especializada. Na área técnica, a gente tem engenheiros elétricos que vão fazer todo o papel burocrático que precisa ser feito junto às concessionárias. Então, envio de projeto, emissão da anotação técnica, o diagrama unifilar, toda essa parte técnica por engenheiros elétricos. Também podem ser formados em outros cursos, como você citou, mecatrônica também. E a gente tem os instaladores, que precisam de registros técnicos para trabalhar em altura, EPI, que são os equipamentos de proteção individual, que são importantíssimos. Tudo isso a gente sempre cobra das pessoas, dos colaboradores que trabalham com a gente. Hoje a gente tem 8 anos de empresa e os colaboradores eles estão com a gente desde o início.
Isso Bom, também é né? muito importante porque cria uma identidade para a nossa empresa. Isso. São essas pessoas que estão na casa do cliente. Da empresa, né? Exatamente. São esses colaboradores que estão na casa do cliente, sempre uniformizados, sempre usando o EPI. Isso foi criando a forma Crisol de se fazer as coisas, né? Então hoje, por exemplo, se eu escutar dos clientes, poxa, vocês fazem as instalações, vocês atendem de um jeito diferente, é o jeito de vocês fazer. E isso vai trazendo para a gente esse resultado positivo ao longo de todos esses anos. Sim, agora você detalhando assim também, eu fico pensando, tanto para uma residência pequena como para uma indústria, a quantidade de funcionários envolvidos numa instalação de placas teto solar, né? Sim. É a mesma quantidade de pessoas ou diminui ou aumenta de acordo com o tamanho? Não, na verdade, o que diminui e aumenta pode ser os prazos que você vai ter para colocar aquele projeto em funcionamento. Nos sistemas residenciais normalmente atendidos em baixa tensão, você tem um prazo dado pela legislação e pela ANEEL. Menor? Menor. Enquanto em sistemas de média tensão ou alta tensão, você tem um prazo um pouco maior para finalizar, exatamente porque ele demanda mais tempo para ser instalado. Isso já é regulado por lei e pela ANEEL. Mas especificamente falando da quantidade de colaboradores envolvidos, você precisa imaginar o seguinte: no sistema residencial, a média de tempo é de 2, 3, 4, 5 dias para você finalizar uma instalação, a depender do porte. Claro, cada residência tem o seu porte de sistema a depender do consumo e da necessidade do cliente. Claro. Mas em média é isso, de 2 a 5 dias. Numa instalação empresarial, você vai ter... Mesmo, né? O prazo é curto. Numa instalação empresarial, você vai ter mais tempo, literalmente, porque são mais equipamentos que vão ser instalados, né? E além de tudo, como você falou muito bem de segurança, de colaboradores e tudo mais, a gente tem que imaginar o seguinte: tem dias chuvosos, por exemplo, em que você não pode acessar o telhado, porque você vai tornar esse serviço perigoso, você vai colocar o seu colaborador em risco e vai colocar a estrutura do próprio cliente em risco. Então, isso também a gente precisa ficar atento, mas em média você tem sim prazos diferentes pelo porte de sistema, mais atrelados a literalmente a quantidade de equipamento que vai ser instalado. E claro, a legislação vai te permitir, às vezes, ter um pouco mais de prazo, um pouco menos de prazo para colocar aquele sistema em funcionamento. Tá, mas aí o mínimo de profissionais envolvidos e o máximo são quantas pessoas? Então, vou pegar os dois pontos, né? A menor instalação que a Crisol já fez. Sim. A gente consegue envolver até 2 colaboradores na instalação. Somente? Isso, exatamente. Então não é nada muito exagerado, é bem tranquilo. No máximo, na maior instalação que a gente teve em torno de 8 a 12 colaboradores para poder finalizar no menor tempo possível. Bastante, mas eu pensei até que seria mais. Depende muito da instalação. Por exemplo, a gente hoje está trabalhando muito com usinas de investimento, mercado livre de energia. Então, a gente está falando de usinas de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 2.000, 3.000 painéis. Então, você precisa imaginar que você tem um investidor que está colocando tempo e dinheiro naquela situação. Um investimento. O quanto antes você entrega aquilo em funcionamento, já considerando que a concessionária tem os seus prazos, que esses prazos também são regulados, mas o quanto antes você finaliza a parte que depende única e exclusivamente da empresa, você consegue fazer com que o seu cliente esteja sempre equilibrando aquele investimento e sabendo, olha, aqui eu já preciso começar a ter retorno nessa data. Então a gente já consegue manejar isso de uma forma mais equilibrada. Agora, o povo quer saber também com a questão do consumo, do barateamento disso tudo. Sim. Porque tem gente que paga uma casa pequena, paga 300, 400 reais, nem tem muita coisa dentro de casa. Sim. E a luz solar justamente vem para dar um ajuste nisso aí. Perfeito. E pagar um valor justo. Sim, né? Exatamente. Então, assim, como você pode vislumbrar aqui para a gente uma questão assim de quantos por cento que cai o valor da conta de luz, né? Ou se a pessoa chega a não pagar nada, eu creio que alguma coisa vai pagar. Sim. Né? Mas aí qual o menor e o máximo disso tudo? Perfeito. A gente divide isso nos investimentos, depende muito do porte e da elétrica em que o cliente está recebendo aquela energia. Por exemplo, clientes residenciais, eles normalmente são atendidos em baixa tensão. Então a gente vai precisar de relógios bi ou trifásicos para poder fazer essa conexão. A depender da quantidade de fases do relógio do cliente, a gente passa para ele qual é a média de valor que ele continua pagando na conta. Uma média hoje no relógio bifásico, você tem o cliente pagando entre 95 a 120 ou talvez um pouquinho mais, a depender da quantidade de consumo dele. Enquanto no relógio trifásico, você já tem um cliente
permanece pagando em torno de 130, 150, às vezes um pouco mais, a depender também do consumo dele. Mas hoje a média de economia num sistema de alto consumo local, ou seja, um sistema que ele é instalado no local de consumo, ele não é instalado no local para gerar energia para outro imóvel. No local de consumo, de 80% a 85% de economia. Maravilha. Então é um milagre economia isso. muito grande, exatamente. Enquanto você também, com a flexibilidade que a energia solar tem, você pode fazer a instalação em um local e fazer o rateio dessa energia para mais de um local. Então, fazendo isso, você continua tendo economia um pouco menor, porque o tributo vai ser um pouquinho maior, mas ainda assim, a gente ainda está falando em torno de 75% a 80% de economia. Em clientes de grande porte, você tem uma unidade de medida diferente, então você tem consumo diário e você tem consumo noturno, você tem outros indexadores na conta de luz que a gente faz a análise personalizada para que o cliente entenda que aquele investimento vai ser viável tanto na baixa tensão, como na média, como na alta. Então a gente faz essa análise como um todo para realmente você entender qual é o melhor modelo de negócio para aquele cliente. Sim, uma outra coisa muito legal da gente comentar aqui é a questão ambiental. Há algum impacto ambiental nesse procedimento da instalação das placas? Então, a partir do momento que você passa a ter o projeto fotovoltaico instalado, você está contribuindo para a diminuição de vários impactos ambientais. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa energia como a gente tem hoje, que a gente acaba comprando energia da concessionária do local, essa concessionária está comprando também energia de um gerador, que aqui no Brasil, em geral, são hidrelétricas e termoelétricas, ou seja, tem desvio do curso do rio, construções grandes e que mexem muito com a fauna e com a flora daquele local onde foi construída aquela usina, e é essa energia que a gente acaba utilizando. Com o projeto fotovoltaico, você consegue, além de ajudar na diminuição de compra de energia da concessionária dessas usinas, você gera a sua própria energia de forma não poluente, trazendo economia para você e diminuindo a quantidade desses impactos ambientais. Então, além de vários outros fatores, a gente tem na parte ambiental, na parte sustentável, um resultado muito positivo do projeto fotovoltaico. Então, assim, investimentos que não são de grande valor, a nível de valor bruto mesmo, investimentos em que você pode fazer na sua própria residência, no seu próprio negócio, você não precisa fazer grandes construções em outros locais, a depender da situação. E vale muito a pena, né? E vale muito a pena, um retorno muito grande, tanto financeiro como ambiental, como você falou, uma energia inesgotável, em que a gente não está trazendo nenhum impacto ambiental para gerar aquela energia, né? Então você consegue ter retorno em vários pontos. Legal. A gente já está caminhando para o fim, mas eu gostaria muito que você comentasse uma questão que o Marcos Paulo Ramos conversou comigo em 2017, lá para o blog Jornal Cultura Viva, em que ele falou na época que a concorrência não era grande. Naquela época não havia concorrência, principalmente aqui na região de Rio Bonito, né? E nos municípios circunvizinhos aqui. E hoje, já há concorrência? Aumentou a concorrência ou praticamente não? Sim, vamos lá. A concorrência aumentou, a quantidade de empresas e até pessoas que entraram no mercado de energia solar aumentou muito nos últimos anos, mas a gente sempre tem que ficar atento a várias coisas quando você vai contratar um serviço desse tipo. Você precisa ficar atento. Qual empresa você está contratando? Há quanto tempo eles estão no mercado? Qual é o portfólio dessa empresa? Como a gente falou um pouquinho mais cedo, a gente está num município pequeno. Então, as indicações e o resultado positivo do serviço que é prestado, ele sempre volta para a gente. Então, você sempre vai conhecer uma pessoa que já fez o projeto, que já fez com a Crisol, que já fez com outra pessoa, que vai conseguir também te falar, olha, foi um serviço legal, foi bem feito, é uma empresa de confiança. A gente tem aqui, a nossa empresa, se eu não me engano, aqui na cidade de Rio Bonito, é a única empresa em que a gente mantém uma loja física para atender os nossos clientes. Então a gente mantém um escritório próximo, exatamente, no centro da cidade. Não tem nem escada para subir, né? Exatamente. Então isso também ajuda a gente. Mas em geral a gente tem hoje bastante concorrência, mas o que a gente fica preocupado nem é tanto com o concorrente. A gente fica preocupado com o que a Crisol pode trazer para o cliente final. Sim.
com o que a gente, de como a gente é falado, de como a gente é visto e do que a gente faz de diferente para o cliente, do atendimento que a gente dá, do serviço que a gente presta, da experiência que a gente tem. Então hoje, energia solar, você tem vários modelos de negócios diferentes que ao longo do tempo foram surgindo e a gente não ficou para trás. A gente foi seguindo, estudando e se qualificando para hoje poder chegar para qualquer cliente e fazer uma oferta para ele com a melhor possibilidade que tem disponível para ele. Às vezes não é a que ele está procurando no início, às vezes não é a que ele escutou do vizinho, que ele escutou de um amigo. Às vezes a gente tem uma outra possibilidade que é mais viável financeiramente, de instalação, e que vai trazer para ele também um retorno financeiro. Claro, a energia solar está muito atrelado à economia, né? Como a gente falou, não é uma despesa, é um investimento. Então, investimento precisa ter retorno, precisa ter tempo de retorno, precisa ter esse cálculo. E quando a gente monta uma proposta para o cliente, a gente tem que estar atento a tudo isso. Sim. Algo mais que você queira comentar sobre o assunto? Não, deixar todo mundo bem aberto e bem disponível para poder conversar com a gente, tirar dúvidas. Nós não estamos aqui com aquele vendedor que está só focado em vender. Sim. A gente também está aqui para passar conhecimento. Então, assim como você hoje nos procurou para a gente renovar, né? Isso. Há quanto tempo que a gente conversou? Há 8 anos atrás. E a gente está aqui, 8 anos depois, conversando, nos atualizando. O trabalho, a credibilidade. Exatamente, que é muito importante. muito importante. E para isso, qual é o Instagram da empresa? Da então, vamos lá. Acrisol.energiasolar, tá? @acrisol.energiasolar, nosso Instagram. Lá a gente mantém bastante atualizado o nosso cliente final. Só repetindo aqui, @acrisol.energiasolar. Muito fácil. Tudo minúsculo, né? Bem tranquilo, bem simples. Maravilha. Foi lá, procurou pelo nosso nome, já vai nos encontrar. Deixou a mensagem, vocês respondem logo. Exatamente. A gente tem já a equipe para poder responder o mais rápido possível. A gente tem um WhatsApp próprio também. Maravilha. Está disponível em todas as nossas redes sociais também. A gente tem atendimento por e-mail, atendimento virtual. Às vezes o cliente já conhece a gente ou não conhece, mas precisa de um atendimento virtual porque a usina dele não está tão próxima ou não está num local de região, mas ele está com pressa, ele está viajando. Então a gente facilita perto, tudo isso. Estando longe, não é impedimento para ser atendido por vocês. Nenhum impedimento. A gente atende, a gente marca até o horário bem flexível também. Certo. Então a gente vai manejando para sempre estar próximo do cliente. E esse atendimento de vocês é justamente a cara de Rio Bonito, né? Rio Bonito é assim, essa proximidade, essa coisa da amizade, da família, né? Somos todos aqui familiares, então você não vai perder por isso. Então, muito obrigado, Tayane, pela participação, obrigado. por todas as explicações, serviu muito, tá? Valeu mesmo a pena. E obrigado você também pela participação, pela audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Ilan.